Eu sou a Terezinha, coordenadora do MOP, Movimento Pro Idosos. O aposentado Lorival falou bastante e bem indignado sobre o descaso da pátria com ele. Ele comentou que recebia de seus 4 empregos o equivalente a 6 salários mínimos, que agora aposentado recebe um valor que não cobre nem um salário mínimo. E como sabemos, né, como funciona a nossa rede de saúde pública, esse dinheiro faz falta para um senhor que sofreu de 3 AVCs. Eu nunca fiz pintura. Não? Você descobriu agora esse talento? Descobri agora. Descobri depois que eu tive 3 AVCs. Mas nas palavras do próprio Lorival, aposentado é uma classe que não existe. Nós somos excluídos. Esse fenômeno de exclusão, creio eu, que se dá por 2 fatores. Primeiramente, uma sociedade cega para a experiência individualista e anônima, como denunciada por Walter Benjamin, George Santayana e outros filósofos. E isso resulta em uma esteira de fábrica que produz sempre a mesma coisa, porque não há progresso a não ser que você valorize o passado, entenda o passado e se vislumbre as perspectivas. E como a cegueira de Saramago, esse individualismo fundamentado na objetividade do conhecimento e na eficiência do trabalho é contagioso pelo meio. Outro fator é a ascensão do valor instrumental das pessoas. Como nos tempos modernos, você vale o que você produz e quanto o dinheiro faz movimentar. Como aposentados não trabalham e, em sua maioria, não são grandes consumidores, eles acabam tendo um valor negativo na sociedade. Quando eles eram raros, até tinham seu respeito, mas agora, com uma maior expectativa de vida e, consequentemente, um maior número de idosos, o valor deles ficou inflacionado. Assim como na quarentena do livro, os serviços públicos que o governo dá para eles começam a falhar, uma vez que o governo inteiro já ficou cego pela cegueira contagiosa da ignorância. Então, o que vemos hoje é a real desvalorização do idoso, como se o Estado não quisesse vê-los, e também a redução de qualquer gasto com esses indivíduos não lucrativos, independente do quanto tenham dado à pátria nos dias de trabalho, como enfatiza Lorival. O Lorival também falou que eu não vou me aposentar, porque quando chegar a hora que o meu corpo vai envelhecer, o Estado já vai ter tomado medidas que impossibilitam a minha utilidade de envelhecer também, como se o meu trabalho fosse perdurar até o momento que eu morrer, porque eu só vou ter valor enquanto eu produzir. É o cortem as cabeças dos inúteis. Medidas como o atraso da aposentadoria, a objetividade do ensino, repressão às manifestações, todas essas são como o Estado coloca em quarentena as pessoas que não dão lucro, as pessoas que não produzem, e colocam em quarentena sobre supervisão da Força Armada e torce para que não atrapalhe aqueles que produzem. E é aí que somos obrigados a recorrer às ONGs. Eu vejo ONG como um atestado da ineficiência do Estado, como se o governo falhasse em governar uma população de pessoas sem uso, até que o efeito desse fenômeno interfira nas pessoas normais e gere um caos, como podemos ver no final do livro. A única diferença entre a realidade e o livro, uma diferença positiva para nós, é que nessas ONGs realmente há alguém que se importa em dar os benefícios que o governo não dá para esses idosos. Porque se os encarregados dessa tarefa fossem, digamos, os militares do livro, provavelmente induziria ao caos. A ONG que visitamos trabalha com uma proposta em oposição ao trabalho excessivo, em oposição a essa ideia de que você só vale enquanto você produzir. E é por isso que ela valoriza o lazer e, consequentemente, a educação e a arte, que são inutilidades dos tempos modernos, na visão dessas pessoas que acreditam que você só é o que você produz. A gente quer um trabalho assim onde você potencializa coisas que eles até desconhecem, não sabiam que tem essas alternativas de vida, que não é finitude, não é para ficar pensando em morte, é para mostrar que eles ainda são protagonistas, eles podem ser protagonistas e exercer sua cidadania. Isso é um ponto crucial no nosso trabalho. Mas geralmente as pessoas se isolam, porque uma mulher sozinha é como se fosse uma chifre sem pires. Eu acho que você tem que acreditar em você. E o idoso, ele não acredita, ele é dependente dos outros, não pode, não foi criado por isso. A sociedade familiar não criou isso para os idosos.
E aqui, isso aqui transformou numa família para eles. Por exemplo, tem baile sexta, tem baile sábado, tem baile domingo. Você pode chegar aqui e está cheio de velho aqui. Por quê? Porque a família não procura. Então, e nesse sentido, o projeto ele realiza um trabalho de transformação na vida desses idosos, de uma certa forma substituindo o papel que a família desses idosos deveria exercer, transformando-se assim na própria família por meio das relações afetuosas e amigáveis que os coordenadores desempenham com bastante sentimento real. Então é uma coisa bastante muito presente, né, na vida dessas pessoas. E a gente pode relacionar esses idosos que são abandonados aos próprios cegos da obra do Saramago. E os cegos, eles mesmo reinseridos em uma sociedade paralela dentro do internato, eles são totalmente excluídos da sociedade que os colocou nesse internato, e a partir daí eles tornam-se indefesos totalmente, até como relatado no livro, quando um cego, depois que o internato é destruído, ele fica perplexo, parado, olhando para o internato, sem saber o que fazer, porque ele não tem nenhum apoio, não tem nenhuma ajuda, ele não tem perspectiva de vida, e gera a situação de caos que a gente vive, que a gente presencia no livro. Nesse sentido, a cegueira, na verdade, seria a cegueira de quem não enxerga a beleza dos idosos, porque, na verdade, eles são desvalorizados e, por isso, excluídos da sociedade e abandonados. Então, a cegueira seria das pessoas que não conseguem ver, não conseguem conviver com essas pessoas e acabam recorrendo para a exclusão social e criando essas condições tão alarmantes que a gente presencia atualmente. A gente até pode relacionar com o livro, novamente, pela questão que é abordada por um cego na conversa com a mulher do médico, já na rua, onde ele fala que toda a sociedade está cega, toda a gente está cega, a cidade, todo o país. Se alguém ainda vê, não o diz, cala-se. Ou seja, mesmo algumas pessoas que são as exceções conseguem ver o real valor desses idosos, ver a importância que esses idosos eles têm, o valor que eles têm realmente, eles acabam se calando, muitas vezes por falta de opção, porque eles não têm possibilidade de mudança efetiva para ajudar esses idosos. A classe que não existe. Não existe. Você nunca viu falar lá, aposentado, a não ser o Painho, que eu não sei o que lá, Painho, ele sempre fala do aposentado. Ele é o único cara que fala, mas ele fala para ele sozinho, porque lá no plenário, na hora dele falar, não tem ninguém. Então a ONG ela justamente faz esse trabalho de reinserção, é a instituição que proporciona essa reintegração do idoso e inclusão social que é tão necessária. Um problema que agrava ainda mais a situação é o fato de muitos dos idosos eles acabam se habituando a essa situação e passam a achar que é uma coisa normal, até juntando com a proposta do livro, que é do exemplo do rapazinho Strabo. Habitua ao meio que ele está e até para de perguntar sobre a mãe depois de um certo período do livro. E isso seria justamente a questão dos idosos, que eles acabam se habituando a esse meio de exclusão social e param de buscar ajudas. Isso desencadeia uma série de problemas, questões até mesmo de saúde, causa depressão nesses idosos. Então é uma situação que é novamente uma das propostas que a ONG realiza para inverter essa lógica de exclusão ideológica muitas vezes, para reintegrar os idosos e voltar com a humanização dessas pessoas. Na minha classe não existe. Nós somos excluídos do resto do mundo e do planeta. Porque não existe. Nós não podemos fazer greve, não podemos reivindicar nada. Porque eu não me sinto velha. Primeiro, eu não me visto como velha. De jeito nenhum. Você não vem chegar aqui e botar roupa preta, saia Maria mijona, porque eu não vou de jeito nenhum, entendeu? De maneiras que eu amo. Sabe o que está faltando nas pessoas? O amor a si próprio, até na juventude. Hoje, com muita dor no coração, eu tive que desligar alguns idosos. Eu só desligo por um problema muito grave. Gente, eu estou emocionada.
Música